Bom dia, Mirela. Bom dia, tudo bom? Como é que vai, Márcio? John, nós já nos falamos hoje. Bom dia, John. Bom dia, Márcia. Tudo bem? Bom dia, Caputo. Tudo bem com você, meu caro? Tudo jóia. Vamos aqui ver esse módulo recinto, se vai ou racha. Bom dia a todos. Vai, bom dia a agora todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos aí. Por favor, obrigado por ter me... Estão me ouvindo agora? Ok. Então, bom dia a todos. Eu sou o John Min, sou coordenador executivo da Aliança Procomex, em cujo nome eu dou as boas-vindas à comunidade para este evento para discutir o módulo Recintos, assunto que já está na pauta do interesse de muitas pessoas. Então, agradeço a sua participação e agradeço especialmente a participação dos representantes da Receita, a Mirela Batista, que é chefe da Coana, o Alexandre Zambrano, que é o gerente do Portal Único, e ao Diego Barbosa, que é o PO do Módulos Recintos, que vai conduzir boa parte da nossa reunião. Tá? Nós recebemos perguntas dos participantes, nós organizamos essas perguntas e, na quarta parte do evento, nós vamos ter um momento de resposta dessas perguntas. Eu quero agradecer também o pessoal do SERPRO pela sua participação e, sem mais delongas, eu vou passar a palavra a Mirela Batista para fazer os seus comentários de abertura. Mirela, bem-vindo e obrigado. Obrigada, John. Eu que agradeço aí, em nome da Receita, da União, pela essa organização e pelo Procomex desse evento. Cada vez mais a gente está sempre buscando, né, essa parceria com o setor privado para entender o que o mercado está precisando, o que os setores têm a dizer, o que a gente, dentro do que nós somos obrigados a cumprir de legislação também, o que a gente precisa tá cobrando, sempre tentando trazer a tecnologia, inteligência artificial o máximo possível, que eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Isso tudo é no sentido de facilitação mesmo, de melhorar o fluxo no comércio exterior. Eu sempre digo que, às vezes, algumas pessoas devem imaginar assim, algumas pessoas na Receita acordam de manhã e pensam assim, como eu vou atrapalhar a vida de alguém? Na verdade, não é isso. Na verdade, a gente acorda de manhã e pensa, como que eu vou conseguir melhorar mais isso ou aquilo? A gente pensa nisso o tempo todo, tá? Podem ter certeza disso. Então, nós estamos aqui não medindo esforços dentro do Portal Único, se não pudemos fazer mais esse ano, foi por uma série de situações que não estavam aí ao nosso alcance, mas a gente não está medindo esforços para tentar entregar dentro desse ano ainda esse módulo da API Recinto, também do CCT Aéreo. O Zambrano vai poder falar isso com mais cuidado sobre isso. E o ano que vem a gente quer fazer bastante entregas
porque todos nós vamos ganhar com isso. Então, agradeço aí ao John, em nome do Procomex, por toda essa parceria que está sendo realizada e todas as outras organizações que estejam aqui podem ter certeza que o nosso intuito é de facilitação, de melhoria de como que a gente pode incrementar o desenvolvimento do país, como é que a gente pode fomentar o comércio exterior. Podem ter certeza disso. Obrigada, John. Obrigado, Mirela, pelos seus comentários e nós aqui agradecemos a participação e a disponibilidade e a disposição da Receita Federal de dialogar com o setor privado e esclarecer as dúvidas do setor privado. Antes de passar a palavra para o Diego, eu queria dizer o seguinte: nós estamos gravando essa reunião e ela vai estar disponível no YouTube. E pediríamos que, se você ainda não se inscreveu no YouTube, que o faça no YouTube do Procomex, para que nos ajude, inclusive, a aumentar o número de pessoas que utilizam esse canal de comunicação com a comunidade. Sem mais delongas, eu passo a palavra, então, para o Diego Barbosa, que é o PO do Módulo Recintos, que vai dar uma visão geral do API Recintos. Diego, bom dia, obrigado. Bom, bom dia, prezados, bom dia. Meu nome é Diego Barbosa, sou auditor da Receita, trabalho na Coana, né, mais especificamente na divisão de exportação e regimes aduaneiros especiais. Estou à frente de dos projetos do Portal Único, que é a API do módulo Recintos. Então, primeiramente, agradecer ao John, ao Procomex, a Mirela, nossa coordenadora de administração aduaneira, e principalmente a todos os representantes de recintos, né, dos mais diversos modais e tipos de operações que estão aqui presentes. Foram aí cerca de 500 inscritos, né, e isso demonstra aí toda a relevância e importância desse tema que é bastante atual, né, especificamente nesse mês aí de novembro de 2022. Bom, sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela e vou fazer uma apresentação, uma visão geral do projeto da API Recintos, finalizando com um cronograma a partir desse momento. Bom, API Recintos, né? O projeto da API Recintos, ele nasceu em 2019 com uma identificação, um diagnóstico de problemas que precisavam ser atacados, especialmente em relação à parte de sistemas dentro do contexto do alfandegamento, né? Então, a gente está falando aqui de relatórios, dos dados que são coletados e principalmente das auditorias, né, que faziam parte do paradigma anterior, né? O projeto ele foi concebido mapeando eventos, que são fatos, são situações relevantes do ponto de vista do controle aduaneiro que a Receita exerce, né? E esses eventos que acontecem em recintos. Foram mapeados diversos eventos dos mais diversos modais e a Receita espera receber um pacote de dados a respeito de cada evento e, com isso, efetuar um refinamento do seu gerenciamento de risco, né? Monitoramentos, cruzamentos de dados em âmbito nacional. Vamos ter um slide aqui para melhor detalhar esse ponto. A realidade, então, atual, ou anterior à API, a nova sistematização do alfandegamento, no que toca a sistemas, ela era muito pautada no antigo ADE-COTEC Coana 02-2003. Tenho certeza aqui que todos que trabalham com recintos já devem ter participado de direta ou indiretamente de auditorias, né? E é um tema bastante complexo, com muitas peculiaridades, né? Para atender a regulamentação anterior, cada recinto desenvolvia um sistema, desenvolvia relatórios, eram mais de 100 tipos de relatórios estruturados e semi-estruturados, que pela norma tinham que ser disponibilizados para a Receita Federal. E essa disponibilização ocorria das mais diversas formas: login via website, VPN, equipamento específico, máquinas específicas para acessar esses dados.
necessitando, inclusive, de uma presença física no local, no computador, para realizar esse acesso. Nós tínhamos mapeado, inclusive, muitas informações que, na realidade, com as tecnologias atuais, não são mais necessárias, como o exemplo que a gente sempre dá é extratar a nota fiscal. Em 2003, a gente não tinha nem nota fiscal eletrônica, então são comandos que, no momento da criação da norma, faziam sentido, porém, já faz algum tempo que não o fazem mais, né? Então, a impossibilidade de gerenciamento de risco unificado, também pela Receita Federal, tendo em vista que as informações estavam dispostas ou pulverizadas em cada sistema de cada recinto, né? E a gente tem aí mais de 500 recintos operantes atualmente. Auditorias de sistema, a norma anterior, paradigma anterior, também dispunha com uma regulamentação que trazia a obrigatoriedade de auditoria desse sistema por empresas de perícias. Isso, além do custo direto, nós visualizamos um custo indireto muito grande, de muita energia sendo dispensada, tendo em vista que você congela o seu sistema, você precisa parar pessoas de TI, pessoas de negócio para se dedicar, problemas de interpretação de layouts, né? Uma auditoria hoje entende o sistema ok, uma auditoria daqui 1 ou 2 anos entendia os sistemas e os relatórios como não cumprindo os requisitos. Então, uma série de questões foram levantadas e isso sempre trouxe custos diretos e indiretos, né? Não só financeiros, mas muitas vezes de contratações, contratações temporárias, muitas vezes somente para cumprir essa auditoria que, pela norma, era necessária, mas não que ocorresse como que a gente pode dizer, um indício concreto para que a auditoria acontecesse, né? O novo paradigma pautado, então, falando de sistemas, né, na API recintos, o paradigma, ele deixa de tratar auditorias de sistemas como um requisito obrigatório, na verdade ele passa a ser a exceção, somente no caso de indícios, logicamente a Receita sempre vai poder atuar, porém não mais sem indícios, né? Afinal, é uma auditoria que pode acontecer, mas deixa de ser a regra. Com o paradigma atual, então, pensando aqui na parte inferior, teríamos um recinto dentro do polígono vermelho, diversos eventos acontecem no decorrer da logística, do dia a dia, seja com pessoas, com veículos, com cargas, com unidades de cargas. Esses eventos, esses pacotes de informações vão passar a ser enviados para a API do módulo recintos no portal único. A Receita, atuando nos mais diversos fluxos de trabalho, gerenciamento de risco, o próprio controle ou monitoramento do alfandegamento e do cumprimento de requisitos, a atuação com vigilância e repressão, isso inclusive tem integração ou conexão com outros requisitos de alfandegamento, como por exemplo o CFTV, então via análises, inclusive com inteligência artificial, aprendizado de máquina, seria possível identificar situações ou refinar situações alvo para que se utilize o sistema CFTV no tempo e no espaço corretos, né? No tempo, qual a data e hora eu devo ver o fluxo, um stream de vídeo, e no espaço, né? Qual câmera olhar. Então, ela é uma inovação que traz benefícios para o setor privado em relação ao alfandegamento, a uma simplificação no cumprimento de requisitos de sistema, em estabelecer um layout padrão, né? É aquele layout, então ele está definido em norma, não tem muito o que se discutir em mudança de layout, se isso for necessário em algum momento, também será feito antecipadamente e comunicado de forma transparente via norma. Esse é o novo paradigma que nós temos, então, com a API Recintos. Esse quadro aqui só para ficar no material, mas para cada uma das deficiências identificadas no paradigma anterior, a gente tem uma resposta, a gente tem uma solução que é dada direto ou indiretamente pelo novo modelo.
que só para a gente repassar algo que é importantíssimo, né? Esse novo requisito de alfandegamento, na verdade, ele não é novo, né? Ter sistemas e disponibilizados para a Receita sobre seus dados de controle aduaneiro não é um requisito novo, ele já existia, mas, na verdade, a gente está mudando ou aperfeiçoando a forma, né? E a tecnologia envolvida. A portaria COANA 72, também desse ano, ela regulamenta esse requisito, né, que é trazido, então, aí pela portaria de alfandegamento 143 desse ano, portaria RFB 143. Portaria COANA 72, ela traz a regulamentação, então, do registro das informações no SICA, né? O SICA, pelo conceito que foi trazido na norma, é o conjunto de sistemas de controle que o recinto possui, né? Eventualmente pode ter um sistema comunitário para credenciamento de pessoas, ele vai ter o seu sistema para controle de acesso de veículos, de pessoas, de cargas. E a lógica, uma premissa fundamental desse projeto foi a tempestividade das informações, né? Então, a gente tem o envio, o registro e o envio das informações de forma simultânea, pacote a pacote, evento a evento. Realizei um acesso de uma pessoa, que inclusive muitas vezes não é feito de forma manual, é de forma automatizada, via biometria. Esse evento deve ser enviado para a API, e assim sucessivamente para cada um dos eventos que o recinto opere, né? Eventualmente um recinto que não opera como modal aquaviário não vai ter eventos pertinentes a container aquaviário para enviar, né? Mas a lógica, em geral, que é trazida pela portaria são 3 momentos. A ocorrência física de um evento, cada um dos que foram mapeados e dos que acontecem em seu recinto, seja o acesso de pessoas, veículos, seja uma inspeção não invasiva, a captura e registro dessas informações no SICA, no seu sistema de controle, né, que inclusive pode ser totalmente automatizado, por exemplo, acesso de pessoas via biometria, agendamentos pelo seu web service, mas boa parte das vezes ele é uma captura e registro manual ou semi-automatizada, como, por exemplo, a parte do OCR, né, para captura de placas, de identificações de containers. E o passo adicional, que aí sim é uma grande novidade nesse novo paradigma, que é o envio desses pacotes de informações para o portal único, né? E aqui a gente está falando da API Recintos. Só ressaltando que esse é o fluxo bonito, né? Logicamente, a própria norma prevê situações de contingência. Situações de contingência devem ser tratadas conforme o plano de contingência do recinto, conforme a situação de contingência, né? Se o sistema todo caiu, se não tem nem sistema para registrar as informações, então é um plano de contingência. Agora, se só o link caiu, o seu sistema local continua operativo, ou o próprio portal, eventualmente, tenha uma indisponibilidade, é possível que o recinto atue com seu plano de contingência e, na medida do possível, do reestabelecimento, seja enviado o pacote de informação com a flag, né, de contingência true, né, ou seja, é um evento que está sendo enviado em contingência. Algumas informações só para a gente finalizar essa primeira parte de uma apresentação geral do projeto, são algumas informações importantes. O ambiente de validação / treinamento, ele foi atualizado no último dia 3 de novembro, né? Então, a gente tem um ambiente atualizado. Próximo slide eu vou falar das atualizações, mas um recado importantíssimo para a disponibilidade do ambiente de treinamento é o uso, a gente pode chamar de o uso racional do ambiente de treinamento. O que a gente quer dizer com isso? É o uso não massivo. O ambiente de validação / treinamento, ele é construído para os testes. Você vai testar a sua autenticação, vai testar a composição do seu pacote de dados, a sua estrutura de dados, que o seu sistema que está sendo integrado irá gerar para ser enviado para a API do módulo Recintos. Mas isso não pode ser feito como a gente tem visto milhares ou algumas centenas de milhares de eventos em poucos minutos. O ambiente de treinamento ele é feito para os testes, ele não é um ambiente
com infraestrutura adequada para se comportar como deve se comportar o ambiente produtivo. Então, esse slide aqui, a gente só quer ressaltar essa notícia que já foi publicada, e ela é importante para a própria disponibilidade, né, do ambiente de treinamento para todos, né, para todas as empresas e TIs que estão efetuando os seus testes. A última notícia que nós temos sobre o projeto, que é a notícia Syscomex número 5, né, deste ano, nós procuramos sintetizar as evoluções, ou seja, o que foi evoluído ou apresentado de novo nessa atualização do ambiente de treinamento ocorrida no último dia 3. No início do ano, a gente já tinha publicado uma notícia em relação a, se eu não me engano, foi a notícia 01, a notícia Syscomex Sistemas 01 deste ano, ela já trouxe que a bilhetagem, ou seja, a cobrança por envio de eventos em APIs do Portal Único, a exemplo da API Recintos e do API do CCT Importação, enfim, ela não mais o seguiria dessa forma, né? Ou seja, essas APIs, e isso foi um trabalho intenso da Coana, elas voltariam a seguir o modelo de autenticação e modelo de negócio padrão de APIs do Portal Único, ou seja, é uma API não bilhetada. O custo dessa API, ela é suportada pelo governo. Então, houve necessidade de alteração da autenticação, né? A gente não tem mais uma autenticação modelo Integra Comex, e temos sim uma autenticação padrão Portal Único, utilizando o SNPJ. As URLs, em consequência disso, dos pontos de envio de eventos também foram atualizadas. Nós tivemos uma atualização em relação ao identificador de listas, aí de elemento. Ele era um campo que já existia nos eventos da API, entretanto, ele passou a ser obrigatório. Essa foi uma necessidade de uso e de consumo interno, tendo em vista que uma das integrações para consumo interno, de fluxos de trabalho interno que a Receita possui com essa API, ela é o módulo GR do portal. O GR é o gerenciamento de riscos. E nós tivemos dificuldade, e por isso a necessidade desse ID elemento ser obrigatório, para trabalhar com eventos retificadores e depara. Esse monitoramento, ele só é possível com este campo obrigatório. E o ID elemento, ele nada mais é do que um identificador único dentro de uma lista. Qual o identificador, qual o padrão, a TI, o recinto, sinta-se à vontade para estabelecer o seu, pode ser simples, pode ser complexo, de acordo com o que for definido por cada recinto. Adequação de 2 labels, ou seja, de 2 campos dos diversos campos que são previstos em todos os eventos, foram apenas 2 campos que foram atualizados os seus labels, ou seja, ele se chamava tal X e agora ele se chama Y. Essa foi uma adequação mesmo para manter um padrão de documentação e de especificação de APIs do portal. Esses 3 primeiros itens de evoluções da API, eles importam e quebra assim, de integração, ou seja, os recintos que já possuíam integração, que já tinham testado a API, eles precisam atualizar esses itens e reenviar, ou seja, retestar esses pacotes de dados. Os 2 itens finais de evoluções, que foram a inclusão de um campo novo e a migração de alguns domínios para tabelas, do novo tabelas do Portal Único, o TabX, tabelas Comex, essa foi uma necessidade interna, e ela não tem, esses últimos 2 itens não têm um impacto em quebra de compatibilidade, ou seja, no caso dos domínios, os próprios campos se mantêm, os próprios domínios da tabela se mantêm com o mesmo código de descrição. Ou seja, se você já havia feito uma importação, uma réplica dessa tabela no seu sistema, ela continua válida, claro e lógico. Com essa integração do TabX, a médio prazo, seria muito bem possível o recinto deixar o consumo dessa tabela para eventual atualização, que a gente imagina que vai ser bem pontual, automatizado, né? Mas, de pronto, não há nenhuma atualização de domínios.
Passando agora, eu gostaria de passar agora e falar um pouquinho do cronograma do projeto até chegar ao momento atual. A API recintos ela é prevista para que locais ou recintos alfandegados, incluindo REDEX e incluindo as operações dentro de recinto de operador portuário, sejam enviadas. As autenticações que devem ser feitas são como depositário, e a gente orienta na nossa documentação, inclusive no Perguntas Frequentes, que, inclusive, recintos que são depositário, cujo depositário também atue como operador portuário no seu próprio recinto, ou seja, não há uma terceirização, não há uma habilitação, autorização de terceiros operadores portuários para prestarem esse serviço. Esses recintos eles podem se autenticar e vão se autenticar como depositários e podem enviar todos os eventos. Isso é padrão, inclusive, no portal, que o recinto que atue como depositário e operador portuário, ele não precisa deslogar de depositário, se logar como operador portuário para enviar alguns eventos no seu próprio recinto. Ou seja, você se autentica uma única vez como depositário e envia todos os eventos que precisam ser enviados, né? O sistema deve se comportar dessa maneira e é uma maneira mais simplificada. A autenticação como operador portuário ela é indicada para operadores que atuam em recintos cujo depositário não seja você mesmo, né? Você está atuando, está habilitado via contrato, via habilitação, inclusive no sistema carga, para atuar em recintos diversos. Então, você vai se autenticar como operador portuário na API e enviar seus eventos das operações que executou naquele recinto. Então, entrando efetivamente no cronograma, a primeira publicação em ambiente de validação e treinamento da API ocorreu em 2020, certo? Essa publicação, ela já foi com metade dos eventos, ou seja, são 22 eventos no total, 11 dos eventos já se tornaram disponíveis numa primeira versão da API em abril de 2020. Essa API foi evoluída no decorrer de 2020 para autenticação via CNPJ, que cabe um parêntese. Essa é uma API que prevê a autenticação padrão portal único com esse CNPJ neste momento. E um dos principais motivadores disso é que nós temos eventos em que não há uma participação humana. Eventos que já foram citados aqui, como, por exemplo, de acesso de pessoas via biometria. O processo pode ser totalmente automatizado, né? Não há uma interação humana, portanto, não seria razoável pedir que o recinto enviasse com um eCPF de quem participou do processo, já que não há uma pessoa, um preposto do depositário efetivamente participando do processo. Agendamentos de acesso de veículos via website seguiriam essa mesma linha. Em novembro de 2020 ocorreu a homologação, em dezembro de 2020 foram disponibilizados a totalidade de eventos, que são 22, no ambiente de treinamento da API. O ano de 2021, ele foi um ano em que, de fato, era esperado a produção, um ambiente de produtivo da API. Entretanto, eu acho que não é novidade aqui que a crise orçamentária, as restrições orçamentárias, elas foram grandes no ano de 2021, inclusive motivando uma série de atuações do governo em relação à bilhetagem, né? Como eu já comentei, essa API ela chegou a entrar nesse bojo, mas hoje não está mais, e nós não tivemos a implantação em 2021. Uma atualização importante aqui de 2021 é que essa API ela funciona sem parada programada diária. Ela funciona 24/7. A gente vai abordar isso mais à frente, possivelmente. E chegando aí ao presente ano, ao corrente ano, 2022, a versão atual da API que está sendo implantada, ela está sendo implantada que ela foi implantada em treinamento e está sendo implantada em produção até o próximo dia 13, isso é correto? Ela é uma versão que integra a release de desenvolvimento do Serpro, chamada de SPRI. Então, atualizamos o ambiente de treinamento no último dia 13 de novembro. No próximo dia 13 de novembro,
Então, é esperado o ambiente produtivo seja publicado, né? Inclusive, as tabelas que foram migradas para o TabX, para o Tabelas Comex, elas já estão disponíveis no ambiente produtivo. Foi uma antecipação que nós já pudemos fazer. E o dia 1º de dezembro deste ano, conforme a norma prevê, portaria RFP 143, atualizada, é o marco final para que o envio de eventos, ou seja, a integração com a API Recintos, tenha sido finalizada e os eventos passem a ser enviados via API do Portal Único. Importante ressaltar aqui a respeito dessa obrigatoriedade. Tanto externamente como internamente, nós temos promovido eventos, reuniões, tratativas. Essa é uma API que inova, a gente não tem um legado para nos basearmos em logs, em parâmetros, em volumes, motivo pelo qual grande contribuição dos recintos foi importantíssima. Me refiro aos questionários que foram passados no ano passado, né, com estimativas de eventos, com estimativas de eventos de passivo. Aliás, eventos de passivo não fez parte daquele questionário, foi a estimativa de eventos média de um ano por tipo de evento, né? Então, esses trabalhos, eles foram importantíssimos para que nós chegássemos nesse momento de ter um ambiente, uma infraestrutura adequada da API Recintos prevista em produção, né? E boa parte dessas tratativas que nós estamos fazendo incluem também que é um novo paradigma, é algo novo para todos, é algo novo, novíssimo, né? Uma novidade que vai entrar em produção, né? Me refiro à produção, para todos, tanto para o setor privado como para a Receita. Então, o comando, neste primeiro momento, é, de fato, a conformidade, né? A gente precisa buscar e trabalhar em conjunto, em parceria, neste primeiro momento do ambiente produtivo, buscando a conformidade, buscando a integração, buscando, à medida que o tempo foi passando, o aperfeiçoamento na prestação, na qualidade de informações que serão prestadas via API. Em relação ao cronograma, basicamente é isso. Esse cronograma ele também foi atualizado, aliás, ele foi republicado no final de outubro via notícia Syscomec 03, uma notícia Syscomec Sistemas, e nesse exato momento ele é o nosso ponto normativo de atuação. Márcia, nós temos aqui mais alguns slides, eles se referem basicamente à documentação que pode subsidiar os recintos, são informações que já constam nos nossos perguntas frequentes, nas nossas notícias Syscomec Sistemas sobre o tema, né? E que pode ajudar, deve ajudar a todos na implementação, né, ou na busca das informações. Então, nesse momento, eu gostaria de passar a palavra para você, Márcia. Deixa eu ver quanto tempo que nós temos. A gente tem um tempo adequado para a gente, então, fazer o segmento aqui do planejamento, né? Talvez a gente já migre, então, para as perguntas, né? Foram 500 inscritos, foram muitas perguntas categorizadas, né? Eu gostaria de passar a palavra para você, então. Esse trabalho de categorização ficou muito bacana e já te agradeço aqui publicamente. Gente, obrigada. Nós que agradecemos, Diego. Então, nós recebemos inúmeras perguntas, vou compartilhar aqui. Nós separamos por tema. Então, são 10 temas, né, sobre o cronograma de implantação, mudanças na documentação, eventos de passivo, chaves Consumer Key, Consumer Secret, sinergia da API Recintos com os demais sistemas, a parada técnica, soluções de contingência,
impactos aos importadores e exportadores, consultas e fontes de informação, acesso à documentação e como sanar dúvidas, tá? Então, nós separamos por tema, até para facilitar para o Diego responder o número grande de perguntas. Então, iniciando aqui, Diego, com o cronograma de implantação e obrigatoriedade. Então, qual o cronograma oficial? Você acabou até de apresentar ali na sua apresentação, mas qual o cronograma oficial? Se tem possibilidade de postergar essa data de obrigatoriedade? E outra ainda, se todos os eventos estarão disponíveis para o envio na data da entrada da obrigatoriedade. Vamos lá, então. Bom, o cronograma foi até agora o último slide, né? E a última versão, então, da API foi atualizada no último dia 3, ela ficou efetivamente disponível no dia 4, que foi na sexta-feira, para fins de reinício dos testes. O ambiente produtivo, conforme as notícias já publicadas, ele a estimativa, e na verdade ele ou será publicado no dia 13 de novembro, né, que é o próximo domingo, e conforme a norma, a portaria 143, a gente tem aí o dia 1º de dezembro como o início aí da obrigatoriedade desses novos requisitos. Só ressaltando novamente, é um paradigma novo e o comando é, de fato, buscarmos em conjunto a conformidade, né, de acordo com esse novo paradigma. Em relação à postergação de prazo, há cartas ofícios sendo analisadas pelo gabinete, mas o comando atual é a norma posta. Estarão disponíveis para ir no dia da obrigatoriedade? Sim, sim, todos os eventos estarão disponíveis. Na verdade, todos os eventos já estavam disponíveis em treinamento. Ocorreram alguns pequenos ajustes, conforme essas notícias já mencionaram. Eu acho que a maior delas é a mudança da autenticação, que volta a ser padrão portal, ou seja, é uma mudança, é uma alteração, não tem como se negar, porém é para algo já conhecido, né, que é o padrão de autenticação do portal único. Os 600 já são integrados, já conhecem, tendo em vista outras integrações, já conhecem esse padrão de autenticação, então é uma alteração já conhecida. Acho que a gente pode... A próxima, né? Passei as 3, isso. Então, a seguinte é sobre as mudanças na documentação, né? Então, qual o impacto das mudanças listadas nas notícias do Comex 5 de 2022? Nosso desenvolvimento será comprometido com essa nova versão, né? Então, pergunta de uns recintos. Será gerado Swagger com as atualizações do ambiente, conforme já temos hoje? Haverá mudança no processo de autenticação? Haverá mudanças nas chamadas das EPIs com relação à forma da chamada, ou só vai mudar mesmo a URL? Perfeito, todas sobre o tema documentação, né? Uhum. De fato, três alterações ocorreram, né? 3 evoluções na API, a principal delas é a parte da autenticação, que quebram o desenvolvimento, quebram os testes e a integração que os recintos já haviam feito antes, né? Sem autenticação, que é a porta de entrada do portal para chegar em algum sistema, no caso a API recintos, você nem consegue enviar um pacote de dados, né? Então, de fato, essa é uma quebra que, sem a correta adequação do seu sistema, você nem consegue retestar os seus pacotes frente ao novo ambiente. O Swagger, que é a documentação do portal único, a documentação referente às APIs, ela foi atualizada, e sexta-feira ela foi atualizada, e no domingo ela foi novamente atualizada. Se vocês entrarem na pasta raiz, que é a pasta raiz de documentação do portal único, onde você pode escolher qual sistema, qual API você quer maiores detalhes, você pode entrar na raiz, acessar a documentação da API recintos, que ela está atualizada. Inclusive, já respondendo a número 7, com os endpoints, com o endereço, né, a URL dos endpoints, o caminho aonde o pacote de dados deve ser enviado, atualizado. A forma de autenticar... Sim, respondendo a 6,
a forma de autenticação, ela uma parte deste projeto, que foi primeiro semestre de 2021, nós já tínhamos essa autenticação, que é a que nós voltamos a ter agora, que é a padrão do Portal Único. No decorrer de 2021, com a questão da possível bilhetagem da API, né, o comando o comando do governo foi a alteração da API para um modelo de bilhetagem, e a API, o sistema de fato foi evoluído nesse sentido, cuja autenticação estava vigente ainda no ambiente de treinamento até o mês de outubro, né? Até final do mês de outubro. Essa atualização ocorreu agora no dia 3 de novembro. Então, isso faz parte. A ideia que a gente deve passar é, vocês leem a documentação da API, ela está atualizada, tem todas as informações necessárias para alguém começar do zero, né, em relação a como faz para autenticar no portal, quais as informações, quais as normas a que se referem, e a gente tem perguntas frequentes, né? Como é um paradigma novo, um paradigma baseado em eventos, não é uma declaração, é um paradigma baseado em prestação de informações, desculpa, por eventos, nós temos perguntas frequentes que a gente conseguiu, isso só ressalta a contribuição de inúmeros recintos, de fato, agregar muita coisa no Perguntas Frequentes. Então, ele está eu fiquei bastante satisfeito com ele, né? Tudo que nós recebemos, que a gente viu que não tinha lá, foi agregado, né? E se aparecer algo novo, natural que a gente inclua lá e atualize. Perfeito, Diego. Vamos para o próximo. Vamos. Eventos de passivo, né? Sobre a implantação, podemos iniciar a transmissão a partir do dia ou precisamos preparar dados retroativos? Sim, a partir de qual data retroativa? Podemos iniciar o envio da carga de passivo a partir da liberação do ambiente de produção em 13/11? Qual a estratégia de implantação? Como vamos proceder? Vamos ter que implantar tudo de uma vez ou faremos isso gradualmente, né? E a última, que é específica dos terminais de granel, né? Haverá um envio de passivo de estoques dos terminais de granel, uma vez que os endpoints apontados não se aplicam para granéis? Sim, não, essas perguntas foram excelentes, elas tocam num ponto-chave, que é, sim, há eventos, respondendo a primeira questão, há, sim, eventos de passivo previstos, eventos retroativos. Nem todos os eventos foram definidos como necessários para envio de passivos. O anexo 3 da Portaria COANA 72, de 2022, deste ano, prevê, um dos itens do anexo 3 é o envio de eventos de passivo. Há um detalhamento, inclusive, melhor no nosso Perguntas Frequentes, sobre este tópico. E sim, é necessário o envio de eventos de passivo. Já respondendo a 9 e a 10, ele pode ser enviado a partir do momento da publicação do ambiente de produção. Ou seja, a partir do momento de publicação do ambiente de produção, vocês já podem, e isso já respondendo a 10, é um trabalho interno, não é uma definição neste momento da Receita. É possível que vocês apurem uma forma de trabalho, uma estratégia, né, como a questão trata, uma estratégia para envio desses eventos de passivo. Resumindo aqui os eventos de passivo, a gente pode trabalhar com dois grandes grupos. Os eventos de passivo do primeiro grupo, que não tem uma dependência tão grande da sua virada de chave, da sua entrada em produção, que são os cadastros, né, o credenciamento de pessoas, o credenciamento de veículos, o credenciamento de representantes e os objetos georreferenciados, né? No momento da virada de chave, você já tem que ter, para conseguir enviar os seus eventos, as suas macro áreas e equipamentos cadastrados no evento de georreferenciamento, né? Macro áreas, o próprio polígono, a própria área do recinto, áreas de posicionamento de container,
equipamentos, né, as balanças rodoviárias, equipamentos fixos, né, que se possa georreferenciar. As próprias câmeras, né, são grandes exemplos de artefatos, né, de objetos ali, como são chamados em TI, que devem ser georreferenciados. Então, a estratégia de implantação, ela é própria de cada recinto, porém, os eventos de passivo devem ser enviados, né? O segundo grande grupo de eventos de passivo, eles têm uma relação muito forte com o seu momento de produção, que são as situações de container. Olha, estou virando a chave, estou entrando em produção na API Recintos. Mas não estou começando do zero, a logística não parou. Você deve ter um estoque de container dentro da sua área alfandegada, né? Você deve ter veículos que entraram e que estão naquele momento dentro da sua área alfandegada, né? Alfandegada incluindo Redex. E você deve ter cargas armazenadas, né? Volumes, pallets, em algum armazém. Então, esse segundo grupo de eventos de passivo, eles devem ser enviados, isso desde a especificação inicial de 2019, era um tema, né, um item que constava de nossas publicações, e eles devem ser enviados. Em relação a 11, o envio de estoques de granel, ok. De fato, uma definição desse projeto, diferente lá do ADE02, que ele não tratava de granel, ele é claro em excepcionar cargas a granel. No módulo recintos, aliás, na API recintos, que é um grande repositório de informações, a definição para esse MVP é não trabalhar com eventos de lote para granel, então gerações de lote, os armazenamentos, né? Em qual silo está, qual quantidade, essa questão da quebra, isso não é tratado na API, ao menos não nesse MVP. Talvez um dia será, ou será? Isso é uma questão da evolução. Mas, claro, o granel, ele é tratado de uma API de uma outra forma. Eventos de acesso de veículo, eventualmente de uma locomotiva com seus vagões, eventualmente de um duto, né, que possa estar trazendo esse granel, esses eventos serão enviados. Esses eventos, conforme a norma, a portaria 72, as orientações do perguntas frequentes, a própria documentação técnica da API, esses eventos serão enviados, bem como o embarque, o desembarque desse granel ao final da operação, né? Inclusive essa é uma simplificação em eventual navio graneleiro, né? Acho que eu consegui passar por todas, mas podemos isso. Só ressaltando, caso não tenha ficado claro, a 9 sim, a partir do momento de produção, vocês podem enviar os seus eventos de passivo, devem enviá-los, conforme a sua estratégia, e algo que, para o Céu, para aqui também não puxar minha orelha, os colegas que estão aqui presentes, incluam na sua estratégia uma estratégia razoável, né, do ponto de vista de TI. Você tem ali 50 mil eventos de passivo para serem enviados, não enviem, não abram, como a gente conhece na tecnologia, 50 threads de processamento e enviem isso tudo no mesmo segundo para a API. A gente pede, e possivelmente teremos uma publicação em relação a isso, também uma razoabilidade, né, das equipes de TI em relação ao envio desses eventos de passivo. Cabe até ressaltar, Márcia, em relação a isso, que nós promovemos algumas reuniões com alguns recintos que, pelo fato de possuírem um grande volume, nós vamos fazer esse acompanhamento, essa organização mais próxima, né, com essas orientações que eu acabei de dar aqui, de, né, não enviar todos os eventos de passivo numa única vez. Então, é uma informação também que é pública, esses 600 foram chamados pelo seu volume, para que nós pudéssemos auxiliar nessa organização de eventos de passivo. Acho que agora eu consegui concluir. Bom, o próximo tema é chaves Consumer Key, Consumer Secret, como adquirir as chaves para produção, como e onde conseguimos cadastrar o Consumer Key e Consumer Secret,
Meu time de TI tem dúvida para realizar o contrato de Intocérpro. Como podemos garantir as chaves para teste no ambiente de qualidade? E, por fim, as credenciais necessárias para a integração com a API Recinto são suficientes para integrar com outras APIs do Comex? Essas questões, todas essas questões, nós estamos também, já recebemos aqui também no e-mail de negócio, né, que é o e-mail publicado ali, que é o da Diesp, e elas são questões que já foram ultrapassadas, né. Relembrando a todos, a API não, assim, de uma forma bem clara, a Consumer Key, Consumer Security, elas são, fazem parte do modelo Integra Comex, de autenticação. De uma forma bem clara, a API Recintos não será habilitada, portanto, não segue mais este modelo, seguindo o modelo de autenticação, de URLs, do Portal Único, em que não há esses conceitos, tampouco contrato pessoal com o CERPRO, né? Isso é próprio da habilitagem, a API Recintos não será habilitada. Perfeito. Nós recebemos muitas perguntas assim, né, nesse tema. É bom deixar bem reforçado mesmo. Isso, tentando assim ser bem claro, bem objetivo. Bom, a outra questão é a sinergia da API Recintos com os demais sistemas, né? Qual vai ser a interface, a sinergia da API Recintos com os outros sistemas, Syscomex, Mantra, Carga, Portal Único, né? E a última, os recintos serão vinculados a do INPE automaticamente, uma vez que todos têm sistema de entrada da mercadoria, mercante, conhecimento de entrada? Tá? Não, é uma pergunta bastante relevante, inclusive, para a visão de médio prazo. A API Recintos terá integração com o módulo GR para fluxos de trabalhos internos da Receita, então isso não tem visibilidade externa. Para o que tem visibilidade externa, a gente estaríamos falando aqui do CCT Importação, que é o sistema de controle de carga e trânsito que está sendo construído na importação, especificamente o MVP do modal aéreo. Então, nós atualizamos o Perguntas Frequentes. Dos últimos tópicos do Perguntas Frequentes da API Recintos se refere a esse tema de integração com outros sistemas do portal. Então, está bem claro lá quais são duas funcionalidades do CCT que já estarão integradas quando for publicado o seu MVP com a API do módulo Recintos, inclusive com um link para o manual, para a primeira versão de manual do CCT Importação Modal Aéreo. Então, vocês já conseguem acessar essas informações. E à medida do possível, ou à medida da evolução dessas integrações, a gente vai procurar ir integrando. Importante ressaltar também que na atual versão da documentação da API Recintos, os dois eventos que possuem integração com o CCT Importação Aéreo, eles já possuem na sua descrição a informação de qual a funcionalidade do CCT que é sensibilizada, né, pelo evento, com um link também para o manual, a primeira versão do manual externo do CCT Importação. Excelente, Diego. Bom, parada técnica. Haverá rotineiramente paradas técnicas? Essa é uma pergunta curta, objetiva e importantíssima, né? É importantíssima de ressaltar aqui, porque é diferente do que há hoje em sistemas do governo aqui do Comex, né? Lembrem-se, a premissa principal desse projeto, da API Recintos, para fins de cruzamento, principalmente o monitoramento de dados, é a tempestividade, tanto para quem envia como para quem consome os dados, a própria Receita. E a API Recintos, diferentemente de sistemas legados de Comex e dos próprios sistemas atuais do Portal Único, ela foi implementada de uma maneira a que você não precise ter a parada programada diária, né? Ou seja, a API não vai parar ali de madrugada, da 1 às 3 da manhã. Você deve cumprir o requisito de envio tempestivo dos eventos, na medida em que eles ocorrem, você vai registrar no seu sistema e vai enviar para a API, e não haverá parada programada diária, né? Lógico, pode haver alguma parada do próprio portal, uma implementação, uma atualização de versão, mas isso é do portal como um todo e é comunicado previamente. A parada programada diária não acontece, logo a API funciona 24/7. Obrigada, Diego.
Com soluções de contingência, qual será a solução de contingência em caso de paralisação da plataforma ou durante a manutenção diária? Quais são as contingências possíveis nos primeiros meses para garantir a continuidade das operações? Isso tem muita relação com as normas de alfandegamento, né? A própria portaria COANA 72, estou vendo aqui o artigo 22, né? Ele estabelece, inclusive, o que fazer, né? Assim, na verdade, o recinto ele tem que ter um plano de contingência para diferentes contingências. Seu sistema caiu o link, o portal não está disponível, ou, inclusive, uma parada inesperada, enfim. Isso é um trabalho conjunto com a própria equipe de alfandegamento que jurisdiciona o recinto, né? Para fins da API, uma situação de contingência que impeça, seja registra, seja envio, você deve coletar as informações conforme o seu plano de contingência, né? Seja no papel, seja no sistema, mas não pode enviar. Você vai seguir o seu plano de contingência e quando ocorrer o restabelecimento, você vai enviar esse evento intempestivo, mas com a flag de contingência true, ou seja, é um evento de contingência, né? Acontece e a Receita vai ter essa informação para poder visualizar, né? É natural que ocorram contingências, mas também não é natural que todo dia ocorram contingências, né? Então, é tudo uma questão de fato, de informar o que está acontecendo no mundo real, e é isso que o recinto deve fazer, né? Bom, a questão nós temos aqui importadores, exportadores e despachantes, né? Com a gente, o que muda para os importadores e exportadores com a entrada do módulo recintos, Diego? Sim. Bom, o módulo recintos, ele se refere, então, ao envio de informações tempestivas locais ou recintos alfandegados, né, incluindo REDEX. E o que muda para o importador e para o exportador? Na verdade, a receita de posse dessas informações mais detalhadas, mais tempestivas e centralizadas, lembrando que hoje cada recinto tem um sistema, então não tem como a receita monitorar de uma forma centralizada, de uma forma ampla, tirar relatórios ou aplicar mesmo técnicas de aprendizado de máquina. Então, o que muda para o importador e exportador é um refinamento do fluxo de trabalho interno da Receita no que toca ao gerenciamento de risco, impacta, né, sempre vai trazer um impacto da melhor seleção de cargas paradas em que há, de fato, o problema. Então, esse melhoramento, esses subsídios ao GR, torna o processo mais ágil, né? E isso impacta no menor tempo, eventualmente uma não seleção para canal vermelho em determinadas situações. Excelente. Chegamos no penúltimo slide já, sobre consultas. O terminal terá acesso também para realizar consultas, para garantir liberação? Teremos o mesmo layout de consulta, considerando as regras atuais? O MVP da API Recintos, ele prevê apenas o envio de dados, né? Ou seja, eu sou depositário ou operador portuário, eu tenho uma obrigação de enviar, né, pacotes de informação sobre aquele evento, sobre o que está acontecendo, um acesso de um veículo, uma pesagem, uma inspeção não invasiva, e eu envio esse dado e recebo um comprovante do portal de que recebemos a sua informação, esse é o seu comprovante. Você deve salvar, sem dúvida, esse protocolo, inclusive para apresentar em eventual fiscalização, né? Um container aqui, a Receita não achou a prestação de informação daquele container, você apresenta o protocolo. Então, a API Recintos não prevê consultas. Integrações com outros sistemas, a exemplo do CCT, e essas sensibilizações que a API pode causar no CCT importação, elas serão gerenciadas ou disponibilizadas, essas consultas, pelo próprio sistema que faz o controle, o conta corrente, o controle de fluxo, o controle da regra de negócio, né? Então, não é a API Recintos, nesse caso seria o próprio CCT que disponibiliza essa consulta. Não sei se essa foi a intenção do garantir liberação. E algo adicional que eu posso falar sobre isso no Perguntas Frequentes, a gente incluiu ali uma resposta também desse tema, que se refere a disponibilização de consultas com a finalidade de garantir uma qualidade interna
do recinto, ela pode ser estudada, mas daí sim, é modelo Integra Comex. Bom, chegamos no nosso último slide, nosso último tema, sobre as fontes de informação. Qual o endereço do portal para acompanhamento das mudanças, das APIs e prazos? E no caso de dúvidas sobre API e recintos, para onde encaminhar? Certo, não, é excelente. Todas as nossas publicações, nós tentamos sempre ao final, né, elencar ali o link para a documentação técnica, o link para perguntas frequentes, o link que cai direto no acionamento para o SERPRO, né, especificamente o tema recintos, então você já entra ali, já coloca a sua identificação e a descrição do fato, do problema, e também para regras de negócio. Na verdade, a API ela tem poucas regras de negócio, é possível enviar para a caixa corporativa da Diesp, né? Nessa apresentação que será compartilhada, esses links estão disponíveis, né? E a documentação da API, né, é a página que está relacionada na pergunta 26, é a página ali raiz da documentação de APIs do portal, né? Em relação a prazo, o treinamento já está disponibilizado, né? E o produção dia 13, né? Próximo domingo. Mas eu acho que seria Fomos basicamente todos. isso, né? Peço desculpas também que a gente acabou passando uns minutinhos, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, foi bacana que a gente conseguiu. Afinal, são mais de 500 inscritos, é natural que tivesse muitas questões, né? Fico bastante feliz em ver essa participação e essas contribuições, né? Todas as perguntas foram bem relevantes e importantes para o tema que a gente está tratando aqui. Obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Diego. Márcio, obrigado a você e a equipe por organizar todas essas questões de uma forma tão bem estruturada. Diego, por responder todas as questões. Obrigado, Mirela, por nos prestigiar com a sua presença aqui. É importante mencionar que nós gravamos esse diálogo e ele estará disponível no YouTube. A apresentação que o Diego fez também estará disponível. Lá tem os endereços que foram colocados como uma demanda no último slide, tá? E poderão acessar essa apresentação via o nosso site, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer. Mirela, você quer fazer algum comentário de encerramento? Está sem som mesmo. Está sem som. Deu certo? Agora foi. Agora sim. Desculpa, deu algum problema aqui. Não, eu só queria agradecer aí, John, você, a Márcia, toda a equipe por estar promovendo esse evento tão importante, né? Agradecer ao Diego também, a nossa equipe aqui, e só reiterar o que eu disse no início, que todos nós estamos buscando a mesma coisa. Essa quantidade de informações que a gente busca é justamente para facilitar, para a gente, hoje, com as tecnologias que existem no mundo, e cada vez mais vai ter mais tecnologia ainda disponível para isso, que a gente, com essas informações prestadas, que a gente consiga agilizar o máximo possível o fluxo do comércio exterior e de todas as coisas que nós pudermos, tá? Então, possam ter certeza de que a gente acorda de manhã e fica pensando nisso o dia todo, tá bom? Eu agradeço, então, a vocês aí, mais uma vez ao John e à Márcia, a equipe, pela organização. Muito obrigada. Obrigado, Mirela. Então, pessoal, até em breve. Se possível, venham para o evento do Recoff, que é um evento presencial, é um evento gratuito, mas você precisa se inscrever para poder participar. Vai ser na próxima quinta-feira, à tarde, no Transatlântico, tá? A partir da 1h30 da tarde. Se você não se inscreveu ainda e tem algum interesse com relação à questão do Recoff, não deixe de participar, tá? E, mais uma vez, muito obrigado a todos e boa tarde.